Boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa live sobre o frete mínimo, os impactos que ele vem causando ali no mercado, no nosso setor de transporte, né? Está aqui com a gente de convidada a Bruna da Simples Sistemas. A Bruna vem trazer conhecimento para a gente vai compartilhar informações sobre o nosso dia a dia, tá? A Bruna, o objetivo daqui é que a gente saia desse dia tirando o máximo de dúvidas possíveis. É claro que às vezes a gente não vai saber todas as respostas, mas a gente nos comprometemos em trazer para vocês num outro momento algumas dúvidas que não forem possíveis ser sanadas, até como estudo de caso para cada operação, cada transportadora tem sua operação particular, né? Então, a Bruna, ela fracionou essa conversa em alguns temas. Então, como que vai ser a dinâmica dessa nossa conversa? Ao final de cada tema, ela vai abrir uma caixa para nós conversarmos aqui. E aí a gente tem a mãozinha aqui embaixo da tela de vocês. Quando ela abrir essa pergunta, a gente levanta a mão, ou se vocês quiserem deixar a pergunta de vocês no chat, tá? É desse modo que a gente vai atuar durante essa conversa, tá bom? Então, Bruna, mais uma vez, bem-vindo e fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Acredito que alguns já me conheçam, estou vendo alguns nomes conhecidos aqui dos nossos clientes. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Bruna, faço parte do time de CS aqui da Simples Sistemas, e o tema que a Bruna Bueno me pediu hoje é um tema que a gente vem abordando, principalmente por conta da nova mudança, da nota técnica que a Cefaz, junto no MDFE, trouxe ali para os sistemas e para as operações de vocês, principalmente para a turma do carga-lotação. O pessoal que ainda é do fracionado ali não sentiu tanto impacto assim, né? Mas quem é da carga-lotação já viu que no dia 6 o processo mudou, ficou bem ali conturbado, né? Algumas ideias. E hoje o propósito dessa conversa aqui é que a gente possa esclarecer o máximo de dúvidas possível, tá? E aí vocês podem contar comigo ali para aquilo que eu não tenho conhecimento, eu sempre busco alguém que conheça mais do que eu para me dar um norte e eu conseguir levar com transparência para vocês. Eu vou estar compartilhando aqui a minha tela. E a cada final dos tópicos, como a Bruna mesmo falou, né, a Bueno falou, a cada tópico que eu finalizar, eu faço abertura para vocês de perguntas, para que a gente não se perca muito, né? Vou falar sobre pelo menos 4 temas ali, vai que no final vocês acabem esquecendo da dúvida de vale-pedágio e tudo mais. Então, terminou o vale-pedágio, eu já abro para dúvidas e assim por diante. Todos estão bem na minha tela? Sim. Perfeito. Bom, então, o primeiro passo, o que é a lei do vale-pedágio, certo? Essa lei nada mais é que uma forma de auxiliar no controle de responsabilidades pelos pagamentos antecipados do vale-pedágio, né? Isso porque o embarcador, ele sempre esteve muito focado no frete que ele tinha que pagar, mas ele não tinha ali tanta responsabilidade para se adequar. E aí acabava caindo tudo em cima do transportador. E o transportador, mesmo com frota própria, ou até mesmo terceiros, acaba tendo um nível de responsabilidade maior. Mas a legislação, ela entende que quem é o comprador do frete? Se o comprador do frete, neste caso, é o embarcador, a primeira responsabilidade tem que ser dele. Agora, se eu faço um transporte agregando terceiros à minha operação, eu me torno corresponsável nesse pagamento do vale-pedágio. E é por isso que a legislação ela vai sempre olhar para aquilo que você emitiu e entender ali quem que deve receber a multa, né? A fiscalização fica em cima de quem? Se é do transportador ou se é em cima do embarcador. A parte de vale-pedágio, ela não é uma informação muito nova, por mais que eu sei que tem muitas empresas ainda que não se adequaram. Mas o que a gente precisa ter como atenção é sempre o quanto tempo eu posso ser fiscalizado em cima dessa operação. Então, tanto o CIOT quanto o vale-pedágio, há pouco mais de 5 anos ali já se tornou um documento obrigatório e muitos transportadores vêm recebendo multas, tá? Relacionado a isso. E aí, às vezes, vocês podem até pensar, não, mas tá tudo bem,
Até agora não chegou nenhuma multa para mim, então eu não vou correr com isso, né? Mas será que a gente realmente tem que esperar chegar a primeira multa para a gente se adequar? A gente já não pode correr atrás do prejuízo um pouquinho antes? E eu pergunto isso porque quando a multa chega, ela já chega um pouco mais agressiva, né? Ela já chega tendo um pouquinho mais de fiscalização a documentos retroativos. Porque a NTT, ela consegue fiscalizar durante 5 anos aquela sua emissão. Então, você pode hoje, em 2025, estar recebendo multas de algo que ela encontrou lá em 2020, né? E todo o transporte que você cresceu durante esse último ano. Eu tenho certeza que a maioria que está aqui, o último ano foi o ano que deu aquele boom na operação, né? Que saiu contratando mais tecnologias, um seguro de carga mais abrangente, com uma pólice um pouco maior, justamente porque nós somos parceiros para fazer crescer todo mundo aqui, né? Ninguém entrou nessa jogada aqui para ficar com o mínimo de operação possível. Então, é por isso que a gente sempre tenta reforçar com os nossos clientes o quanto antes você se adequar, menor o seu prejuízo, tá? Então, aqui trazendo como responsabilidades, eu tenho aqui a questão do embarcador. O embarcador, ele é o proprietário da carga, ou até mesmo o contratante, tá? Então, ele tem ali como exigência o cálculo do valor correto para pedágio, realizar o pagamento antecipado e documentar corretamente isso. Então, ele tem que repassar as informações para o transportador, colocar ali no seu documento, tá? Agora, se o meu embarcador, ele não realiza essa emissão de vale pedágio, eu posso seguir tranquilo com a minha emissão? Mesmo eu estar contratando aqui um terceiro, eu fico isento? Não fico, porque na ausência do embarcador cumprir com a responsabilidade dele, o transportador, ele tem a obrigatoriedade de cumprir com o terceiro, tá? O terceiro, ele ainda ali está sendo contratado por vocês, e é vocês que são responsáveis pelo pagamento correto de frete e vale pedágio, e também colocando as informações adequadamente no MDFI. E aí, por último, a gente tem ali as operadoras de rodovia, que a NTT informa que, basicamente, elas são obrigadas a receberem o pedágio, né, a partir daquele módulo de vale pedágio obrigatório. Porque eu tenho a TEC convencional, que é aquela que eu tenho no meu carro de pessoa física, né? Mas eu tenho a TEC que ela é diferente, que ela é justamente para vale pedágio obrigatório. Então, as operadoras de rodovia, elas são obrigadas a receber o pagamento de vale pedágio a partir disso, certo? E aí, a gente cai aqui na questão da multa, né? Que hoje a gente, não, mas como ela ainda não chegou, então eu estou mais tranquilo. Mas aí, na hora que ela chega, olha os valores que pode chegar, assim, no seu imediato, né? Então, não pagar antecipadamente um vale pedágio é 550 por viagem. Quantas viagens vocês fazem todos os dias, né? Incluir o pedágio no valor do frete também é 550. Então, eu já peguei situações, né? A vivência do CS, ela mostra uns lugares assim que a gente desconhece. Como, por exemplo, eu tenho clientes que negociam ali os R$ 1.000 com o motorista, nesses R$ 1.000 já está embutido o valor do frete. Aí a gente vai cair no tópico que é do CIOT, né? Que, por exemplo, R$ 1.000 está abaixo da tabela mínima do frete? Vou fazer o cálculo e ela está abaixo. Tá, então se ela já está abaixo e eu ainda estou embutindo o valor do meu pedágio nisso, né? Olha como que vai ser a minha multa. Eu não cheguei nem próximo daquilo que eu deveria pagar. Então, não. Lá no CIOT, nós vamos ver que eu preciso destacar o valor do pedágio no CIOT, mas esse valor de pedágio, ele não pode ser somado ao valor do frete. Eu tenho que ter isso devidamente separado, tá? E eu tenho aqui a multa para emitir o pedágio fora de uma operadora homologada. O que às vezes acontece muito de, eu sei que o motorista tem uma tag, vou fazer um pagamento aqui por fora, né? Eu tenho uma conta no Sem Parar, e se eu incluir, são tantas situações que podem acontecer, mas a legislação já fala que sempre que eu emito fora de uma operadora homologada, é 550 por viagem. E, Bruna, o que é uma operadora homologada? Por exemplo, nós temos a Trackpad, nós temos a NDD, Pancard, Efret, a própria Sem Parar, tá? Repom, e assim, infinitas IPFs.
que fazem essas emissões, mas que você precisa contratar o serviço deles, que eles sejam um intermédio para que vocês tenham a emissão do vale pedágio realizado, certo? E aí, por último, e não menos importante, porque eu acredito que seja uma das maiores dores, né, que seria não registrar ou comprovar o pagamento do TAC. Então, se eu fiz o meu manifesto e eu não destaquei o valor desse vale pedágio ali no manifesto, eu posso ser autuado em 1.500 por viagem. Pessoal, são valores que não vale a pena arriscar. Eu mesmo sendo de sistema, não tenho tanto o dia a dia de vocês, né? Mas eu tenho quase certeza que todo mundo concorda que não vale a pena arriscar. O melhor é se adequar. E aí a gente pode cair naquela história do próprio transportador, né? O terceiro ali de, não, mas não precisa, tá tranquilo, nós somos parceiro, não precisa me mandar por aqui, não. Mas ele é seu parceiro hoje, que ele tem um frete muito legal com vocês, tem uma recorrência de frete muito legal com vocês, mas amanhã, o primeiro frete que você negar para ele, será que ele ainda é seu parceiro? Será que ele não vai ir atrás dos direitos dele e você vai se prejudicar por algo que foi acordado em boca? Mesmo que seja acordado por escrito, né? Tudo aquilo que vai contra a legislação, ele não se mantém legal. Então, eu fiz um contratinho de gaveta que ele está transportando para mim, e aí isso faz com que ele não seja da minha frota, mas eu também não estou emitindo CIOT. Não tem validade legal. Só é válido aquilo que está em lei. Tudo aquilo que não está na lei não se sobrepõe, tá? Vocês ainda estão ali correndo o risco de ser multados, de caber um processo em situação de vocês, e todo cuidado é pouco para isso, certo? Na questão do vale pedágio, eu sei que eu falei um pouco rápido aqui, mas, pessoal, vocês têm alguma dúvida que diz respeito a vale pedágio, que hoje ali na operação de vocês desconhecem, ou talvez achem que esteja fazendo de uma forma errada, diga-se assim? Kemuel, pode falar. Oi, boa tarde, Bruno. Tá me ouvindo bem? Tá um pouquinho cortando assim, mas a gente vai se esforçar. Tá, vou tentar melhorar aqui. A nossa transportadora, tá certo. A nossa transportadora, Soluções Criativas, nós de vez em quando pegamos algumas cargas que são complementos, cargas fracionadas, certo? E nós temos que fazer a documentação dessa carga e fazer o manifesto de transporte. Porém, as outras cargas que estão no veículo do motorista não são minhas, são de outras transportadoras ou outros clientes que ele tem. Ele só está com um volume meu ou uma quantidade minha para entregar em certo destino. Só que eu tenho que fazer um manifesto. Só que na questão ali do pagamento do vale pedágio, como que... Porque eu vou pagar para ele uma carga complementar. Então, dependendo do destino, o pedágio é maior do que o frete, dependendo também da quantidade de eixo. Como que a gente soluciona isso daí, uma vez que ele não vai... eu não vou pagar, por exemplo, vou pagar R$1.000 para de complemento e R$1.000 de pedágio, não tem como, porque a carga também não é uma carga volumosa que eu possa repassar esse valor para o cliente. Como que eu tenho alguma brecha para destacar isso como uma carga complementar, que não precisa fazer essa questão do vale pedágio? Então, no caso do vale pedágio para fracionado, ele já tem uma leitura diferente. Por quê? Quando é fracionado, você não tem um único dono da carga, certo? Como você mesmo disse, é a sua carga minimamente ocupando o espaço do veículo e outros transportadores ali permanecendo dentro da carga também. Nesse caso, não se faz obrigatório, tá? A maioria das regras da NTT, ela vai muito em cima de quem faz o carga-lotação. Porque o carga-lotação é o percurso inteiro que o transportador sabe, só ele detém aquele veículo, né? Então, é por isso que a NTT, ela fiscaliza em cima da carga-lotação, diferente do fracionado, que o fracionado,
O valor do frete mínimo, né, para a CIOT, ele já não consegue olhar, porque tem outras cargas, outros pesos, e assim por diante, da mesma forma que ele não consegue olhar na questão do vale-pedágio. Então, quando diz respeito ao fracionado, você não é obrigado a emitir o vale-pedágio, tá? Essa obrigação fica mais na carga lotação. Só que aí, o que eu peço muita atenção de vocês, aconteceu recentemente com um cliente nosso, e é por isso que eu sigo alertando o pessoal. Quando o motorista, ele aceita a sua carga para fazer o fracionado para você, uma caixinha ou outra ali, tenham a certeza que o restante da mercadoria que está no veículo dele, de fato, tem documentação emitida. Por quê? A NTT, quando ela vai fazer toda a fiscalização de rodovias e tudo mais, ela vê a placa do veículo e ali ela precisa identificar que tem mais de um documento emitido para aquele mesmo veículo, naquele período e aquele percurso. E assim ela entende que isso, de fato, era o fracionado. Agora, se você emitiu os dados da sua mercadoria, né, a documentação fiscal dele, mas a mercadoria que já estava no caminhão não tem documentação, o motorista fez de boca, aquela negociação diferente que não pode, né? Na hora que a fiscalização vê a sua placa, ela identifica que só tem o seu documento. E quando ela vê exclusivamente o seu documento emitido para aquele veículo, ela entende que é uma carga lotação que você não emitiu por completo. Ali você está devendo vale pedágio, CIOT, tabela de frete mínimo e todo o restante que vai cair em cima de você. Então, olha o risco que você pode correr. Então, perfeito, fazer o fracionado, assim, não é um problema, você não tem tanta obrigação igual no lotação, mas tenha a certeza de que aquele veículo, de fato, tem documentos emitidos com ele. Só perguntar para o motorista, peça para ele jogar limpo com você, fala, tem CTE, já tem manifesto, o meu vai ser só um a mais para você? Se ele te der o ok e tudo mais, até se ele quiser te mostrar, mesmo que ele não seja obrigado, mas tenha a certeza para você não correr esse risco, tá? Porque recentemente, cliente nosso recebeu uma multa, assim, R$ 10.000 por um fracionado que ele fez e caiu toda a obrigação em cima dele, infelizmente. Rubens? Pode falar, você está mutado aqui com a gente. Bru, acho que você consegue liberar ele, viu? Não, aqui para mim fica aqui, eu não posso ativar. Eu só posso mutar pessoas. Oi, agora Oi? sim. Tá vendo? Sim, sim. Ó, ontem, pesquisando, não achei lugar nenhum no manifesto onde eu coloco que a carga é fracionada. Como é que o sistema vai saber que a minha carga é fracionada? Aonde que eu coloco isso? Então, aí nesse caso, eu vou dar até mesmo o exemplo do Simp, não sei se utiliza o Simp, e outras pessoas também que estão aqui que não utilizam, né? Hoje, no nosso sistema, não tem um local que você informe que é um fracionado. Por quê? Você poderia estar colocando um único documento e não sendo fracionado, mas você mencionaria, e aí isso cairia de forma errada para a fiscalização da Cefaz. Então, como que é feito? Você vai emitir o seu documento com um único CTE lá, se tiver, e vamos dar o exemplo do nosso amigo aqui, o Kemuel, que ele está utilizando um veículo que está indo com outras mercadorias que não é dele. No documento dele, ele colocou somente um CTE, certo? Naquele primeiro momento, entende-se que é uma lotação. Mas aí, na hora que a Cefaz realiza a fiscalização, ela identifica outros documentos emitidos para aquele mesmo veículo, naquela rota e período. E aí, a Cefaz já compreende que se torna um fracionado, tá? Então, talvez ali na sua emissão dê a entender que é uma lotação, mas aí o entendimento da Cefaz muda quando ela reconhece que existem documentos diferentes de emitentes, né, para aquele mesmo veículo. Aí ela já compreende que é um fracionado e não cai em cima de você. Só mais um detalhe. Uhum. Por exemplo, eu estou contratando uma carga hoje em Gurupi. Essa carga é de 5.000 quilos. Tá? Eu posso arrumar um truque, tá? E trazer 12.000 quilos.
vai ter uma folga de 7 mil quilos desse caminhão. Uhum. Como é que eu faço para registrar os 5 mil quilos meu, se os 7 mil quilos é de um terceiro, de uma outra transportadora? Eu consigo emitir 2 manifestos. Ele consegue 2 manifestos para o mesmo caminhão? Consegue se o emitente for CNPJs diferentes. Então, por exemplo, emitiu a transportadora do senhor e emitiu a transportadora do Kemuel. Vocês conseguem emitir porque a Cefaz identificou que são emitentes diferentes e ali vai se fazer um fracionado. E o sistema vai entender. O sistema precisa entender isso. É o retorno que a Cefaz faz, não é muita validação do sistema, tá? É mais uma conexão entre sistema e Cefaz, e aí a Cefaz autoriza a emissão para aquele documento. Tá, mas quando numa fiscalização, por exemplo, de radar lá, você vai entender que tem 2 CTS, 2 manifestos para aquela isso, placa? Isso, a Cefaz, ela reconhece. Na hora que ela lê a placa, ela já vê que tem 2 manifestos abertos para aquela placa, e ali ela vai ver que são emitentes diferentes. Então, ela já vê que é um fracionado. Tá, e agora, nesse mesmo exemplo que eu dei, como que eu vou dizer o vale-pedágio? Aí você não precisa realizar o vale-pedágio, porque você está fazendo uma carga fracionada com outro transportador. Então, ambos estão desobrigados do vale-pedágio. Ah, entendi. Ok. Entendi, obrigado. Imagina, acho que alguém mandou aqui no chat, né? Pessoal da Arca. Emissão de CIOT vale-pedágio dentro do sistema SIMP. Tem integração com o Rodoclube. Pessoal, eu vou pedir para vocês, no finalzinho eu deixo meu telefone aqui, e aí vocês me chamam que eu agendo com o nosso time o treinamento para vocês, tá? Porque a integração com o Rodoclube faz parte também ali do que nós temos com o pessoal, e aí como é uma operação nova para vocês, eu fico mais do que disponível a estar ajudando vocês na primeira emissão, tá? Então eu vou deixar meu contato e aí vocês me chamam para a gente agendar o treinamento. No quesito vale-pedágio, mais alguma dúvida? Ou podemos seguir ali para o CIOT, que também vai dar um nozinho na cabeça. Bom. Por mim pode seguir. Obrigado. Perfeito, imagina. Então, vamos ao nosso querido CIOT, né? O CIOT, ele nada mais é que uma forma de regularizar os pagamentos entre vocês e o TAC agregado ou até mesmo independente, tá? Por quê que a NTT resolveu fazer isso? Porque antes havia muitos contratos de boca, contratos de gaveta ali, e não estava acontecendo o recolhimento de impostos. E aí, a NTT, que precisava se envolver nisso, né, falou, não, vamos trazer mais segurança para o transportador autônomo. E aí ela entrou com o CIOT. Isso foi de grande ganho para eles, né? A gente não pode negar, mas ainda assim trouxe responsabilidades e uma maior fiscalização em cima do transportador, que ainda depende de terceiros para realizar o frete dele. E tudo isso tem que ser realizado a partir de uma empresa autorizada de emissão de CIOT, que também é aquela IPF. A mesma coisa do Vale Pedágio, só que agora voltado para o CIOT, que pode ser também NDD, EFRET, Trackpad, Rodoclube e assim por diante, tantas outras, né? Cada sistema acaba tendo ali as suas integrações, mas o importante é que ela seja, de fato, homologada ali com a NTT. E aí, com isso, a partir dessas empresas, vocês ficam disponíveis para realizar a emissão do pagamento eletrônico, e nesse pagamento eletrônico você informa o tipo do pagamento, se é depósito em conta, qual conta está sendo depositada, né? E aí algumas integradoras dispõem de uma carteira virtual, né? Que é, por exemplo, a Trackpad Pay, a Rodoclube Pay, e aí é uma conta eletrônica que você coloca um dinheiro e todo o pagamento vai saindo dali para um controle maior ali de vocês. E aí, na questão do CIOT, existem algumas obrigações a serem cumpridas, como identificações das partes, ali tanto a RNTRC do contratado, e aí o contratado, às vezes, o pessoal cai um pouco no quesito entendimento. Por quê? Por mais que o veículo seja meu, se a NTT que está vinculada a este veículo, seja do Rubens, por exemplo, o contratado do CIOT tem que ser o Rubens, porque é ele que tem a ligação com a NTT. Então, eu preciso informar o contratado, seja ele o dono da NTT vinculada no veículo,
O motorista, que obrigatoriamente tem que ser uma pessoa física, né? E aí a gente encontra os casos de eu sou a Bruna, pessoa física, mas eu também sou a jurídica, e aí a jurídica pode entrar como contratada no CIOT, mas como motorista é sempre a Bruna, pessoa física, caso de fato eu tenha sido a motorista da viagem, né? E ali todas as informações complementares, como conta bancária, endereço e tudo mais. A questão da operação, seja a cidade de origem e destino, e tem alguns casos que tem paradas que pode ser mencionado também, e a data prevista de início e término da operação, que normalmente é de 30 dias que a NTT aceita. Vencido o tempo que mencionou como término, a própria NTT faz o encerramento do seu CIOT, tá? Então, às vezes, o pessoal deixou parado, esqueceu de encerrar, mas quando dá 30 dias, ali ela acaba encerrando para vocês. Mas é sempre interessante se atentar e encerrar para não prejudicar o transportador. O tipo da carga, né, seja a quantidade, o peso, o valor do frete, todas essas informações e também o vale pedágio discriminado. E aí é importante também destacar que algumas integradoras, ela obriga a colocar o tipo da carga, como carga geral, carga a granel líquido e assim por diante, tá? Na fiscalização da NTT, o que ela vai muito em cima? E aí a gente volta naquela questão de quando é um fracionado, ela não tem ali, ela não consegue a fiscalização de uma tabela mínima de frete, né? Mas quando é uma carga fechada, a tabela mínima de frete tem que ser o principal ponto de atenção de vocês. Não só a emissão correta, né? Mas também a tabela mínima de frete. Por quê? Quando eu deixo de emitir um CIOT, a minha multa pode ser de 5 mil. Quando eu tenho informações incorretas no CIOT, são 550 de multa. Se eu realizo o pagamento fora de uma instituição não autorizada, que, por exemplo, é aqueles casos de não fiz o CIOT e acabei pagando aqui o terceiro, já fiz um Pix para ele, já me adiantei na situação, né? Eu posso receber uma multa de até 3 mil por viagem. E quando eu não consigo registrar o CIOT ou até mesmo comprovar o pagamento para este TAC, eu posso ser penalizada em 1.500 por viagem, né? E aí, novamente, quantas viagens vocês não fazem com cada terceiro durante 5 anos, né? Porque por 5 anos vocês podem ser autuados. E se a NTT identificar que ela pode encontrar muito mais problemas além de 5 anos, ela tem a autorização para acrescentar mais 1 ano de pesquisa sobre o CNPJ de vocês. Então, se ela estivesse te multando neste minuto e sentisse a necessidade de olhar para mais 1 ano, ela conseguiria buscar informações de 2019, né? Então, é muito tempo aí a ser trabalhado. E o que seria essa tabela mínima de frete, né? Eu deixei até um site separado aqui para vocês, que é o site da própria ANTT. E lá nesse site da NTT, depois eu posso dispor aqui para vocês, ela vai pedir aquela informação do tipo da carga, a quantidade de eixo e até mesmo informar se tem uma composição, né, veicular aqui, a distância em quilometragem, se é alto desempenho, e aí o alto desempenho nada mais é que entre carga e descarga dura até umas 3 horas, se durar o período de 3 horas, você pode colocar que ele é um alto desempenho, tá? E aí, aqui eu tenho a informação do retorno vazio. A partir disso, você já consegue calcular o valor da tabela mínima de frete, ela tem toda uma exigência de tabela de A a F, se eu não me engano. E um outro site que poderia também auxiliar vocês é que aqui ele também, ó, pede o tipo da carga, só que aqui a diferença é que vocês têm que saber essa tabela A, B, C e D da NTT. Mas aqui ele consegue, além de te trazer a rota, uma tabela de frete mínimo que você pode seguir. Mas eu acredito que utilizando essa calculadora da própria NTT, ele já traz um norte muito maior para vocês do que ir para um outro site que exige ali uma dedicação de vocês mesmo, saber qual tipo da tabela, né? Então, aqui, além de você fazer, além da NTT, ela tem uma atualização periódica, ela faz o cálculo personalizado, como eu informei agora, do tipo da carga, né? Geral, granel, frigorífica, e ela também realiza a fiscalização com cruzamento de dados entre o seu CIOT e o seu manifesto, principalmente com a última atualização que tivemos agora, dia 6 de outubro, tá?
Estou vendo aqui que já estão levantando a mão. Eu vou abrir a fila para começar aqui com o pessoal da THJ. Qual seria a dúvida, pessoal? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Quem fala é Carlos. Bruna, eu estou com uma dúvida no seguinte. Nós temos um padrão aqui de consulta no próprio portal da NTT para ver se aquela placa realmente está vinculada na NTT do terceiro a ser contratado. E lá nós recebemos uma informação, esse terceiro aqui não tem a obrigatoriedade de ser pago por meio eletrônico. Então, nesse caso, eu poderia não pagar ele dentro de uma instituição homologada, que seria uma EFRET, até mesmo acho que a Rodobank e tudo mais, certo? Isso mesmo, que aí ele se encaixa naquele ETC, né? Isso, exato. Lembro que a gente conversou muito recente disso, né? Sim. Sim, Então, sim. tá. E aí, vamos supor que eu contrate um terceiro, que por mais que ele seja uma empresa, mas eu tenho que gerar o CIOT, então eu tenho que pagar ele por meio de uma empresa homologada, certo? Isso mesmo. Quando você faz essa consulta e aparece que aquele terceiro não precisa ser pago através de uma empresa homologada, eu acho que o melhor do caso é você tirar um print, mostrando ali o calendário do seu computador para saber data e hora dessa consulta. Por quê? A gente nunca sabe quando vai chegar a multa. Mas mesmo quando chegar, você tem o máximo de comprovações possíveis para apresentar e justificar o porquê que não foi pago através de uma IPF, né? Então, não foi pago porque durante aquele frete, realizada essa consulta, foi informado pelo próprio site da NTT que eu não tinha a obrigação que eu não precisava pagar, né? A partir do meio eletrônico. E ali, perfeito, você se resguardou. Mas é muito interessante a gente trazer essa informação, porque hoje, às vezes, o pessoal fala, não, é uma ETC e eu não preciso. Mas se a gente consulta a NTT, o RNTRC dele, né, no site da NTT, lá não tem nenhuma informação falando que ele não precisa receber por meio eletrônico. Então, qual é o risco que eu estou correndo não gerando o CIOT para ele? O maior risco possível. Né? Isso a gente não tem dúvidas. Então, é muito interessante. Vou até compartilhar com o pessoal aqui, que é um site que todo mundo deveria se basear, né? Na hora de fazer aqui. Vou mandar aqui no chat para vocês, pessoal. Talvez o pessoal que esteja participando aqui ainda não tenha o conhecimento desse site, mas ele é um site propriamente para consultar se a RNTRC está de fato vinculada àquele veículo, ou se pertence de fato àquele CPF ou CNPJ, e aí ele traz uma informação a mais, se está suspenso, se não precisa realizar o pagamento de forma eletrônica, e assim por diante, né? É um norte muito bom que vocês podem ter. Tá bom, bacana. Ô Bruno, aí mais uma dúvida. Vamos supor, tenho que gerar o CIOT, fiz o pagamento por meio eletrônico, e aí lá naquela aba do manifesto, dentro do SIMP, eu não sei se você vai chegar nessa questão ainda, mas eu tenho que mencionar também, né? O meio de pagamento e tudo mais. E aí, na verdade, depende. Por quê? Se você fez através de uma empresa homologada no SIMP e a emissão do CIOT foi dentro do SIMP, você vinculou o CPE nesse CIOT e quando você vai gerar um manifesto, que tem que ser o último documento a ser emitido da sua operação, eu carrego esse protocolo automaticamente. E nele ele já vai mencionar. Isso mesmo. Lá no XML já vai a informação. Agora, se você emitiu fora do SIMP, dentro do manifesto tem aquela aba CIOT, que ali você preenche a informação do responsável e a informação do protocolo, e isso também já fica vinculado. A mesma coisa acontece com Vale Pedágio, tá? Tá bom, perfeito. Obrigado, viu? Obrigada. Roberto? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Ô, Bruno, eu estou com uma dúvida aqui. Eu não sei nem se você vai conseguir me tirar essa dúvida agora, na realidade. Perfeito. O que acontece? A gente começou aí com todas essas questões da NTT, né, e agora o MDFE, ele envia todas as informações para todos os lugares, né, então a pessoa já está vendo tudo. Só que eu estou com, por exemplo, eu estou com uma rota aqui que é Pirapora, São José da Lapa, certo? Aí a gente pega um desses sites aí para ver a tabela NTT, coloca a quantidade de eixos bonitinho e tal, aí vai dar lá
335 km, que dá no site. E isso, inclusive a NTT também já falou que faz a busca, né, pela quilometragem, pelo CEP, mais ou menos, né, e pelo Google Maps. Então, acho que não está muito longe. Beleza. Só que, quando eu peguei aqui a relação de embarques RCV, já chegou a primeira fatura aqui para a gente, do RCV, essa rota especificamente, ela está dando 404 km, sabe? E aí eu não sei o que está causando essa desconexão, porque não é, assim, não é muita coisa se for parar para pensar, mas proporcionalmente entendeu? Então eu acho que pode ser que haja algum tipo de problema aí, talvez venha chegar algum tipo de problema da tabela com a gente por conta dessa discrepância de quilometragem. Olha, eu acredito que não é para chegar o problema, porque são empresas diferentes que vai estar fiscalizando. Por exemplo, no caso da tabela de frete mínimo, é a NTT que fiscaliza. Mas no caso do seu RCV, é uma empresa privada, né, que é a própria averbadora, seja a TIM, NDD, Porto Seguro e assim por diante. E a forma que essas averbadoras olham para a distância não é uma forma muito definida, diga-se de passagem. Eu tive uma explicação do pessoal da NDD, porque eu também precisei compreender isso, justamente porque o pessoal no chat tira muita dúvida de RCV, né? O que o pessoal da NDD me passou? Eles pegam o CEP do centro daquela cidade para o CEP do centro do destino. Então, pode ser que você não está indo para o centro daquela cidade, você está indo bem no comecinho. Mas, na hora que você faz a emissão do MDFE, ele não tem essa visão do destino exato. Então, a própria integradora, ele acaba pegando de centro a centro. Por isso que pode dar uma distância até maior do que você calculou. Porque na hora que você calcula manual, você tem a informação exata. Mas a averbadora não tem. Então, ela é onde ela calcula de uma forma um pouco diferente. Tá? Mas a forma que ela calcula não é necessariamente a mesma visão que a NTT vai ter, justamente porque ali ela tem, de fato, os seus documentos e uma visão, e talvez até mais precisa do que a própria verbadora, tá? Beleza, obrigado. Imagina. Estou com o pessoal aqui que mandou por escrito, declarei no manifesto o piso mínimo, mas eu paguei um valor menor. Essa informação, Cristiane, ela mandou aqui para a gente no chat. Esse é o risco que você está correndo de mandar informações distintas, tá? O fato de você tentar mencionar para a Cefaz que você está dentro do tabela de frete mínimo não quer dizer que ela não vai olhar para o seu CIOT, tá? Ela vai sim cruzar as informações e se ela identificar que pode ter divergências, ela vai te fiscalizar. Então, o ideal é você... eu sei que é difícil, tá, pessoal? Eu estou falando aqui conforme a lei, mas vocês conhecem a operação de vocês e os riscos que pode correr. Mas o ideal é vocês sempre manterem o pagamento de fato para o transportador da tabela de frete mínimo para cima. Quando você se dispõe a pagar menos do que isso, você está assumindo risco. E mencionar informações diferentes não te isenta disso, tá? De sofrer fiscalização e até mesmo receber a multa. A Evelyn também mandou aqui para a gente que ela está com um veículo que ambos os cavalo e carreta não estão ainda no nome da empresa e o motorista é da frota. Nesse caso, tem que ver se tem um arrendamento, se você já consegue colocar isso na sua NTT, porque, novamente, o que vai mandar nessa questão é a NTT que está vinculada ao veículo. O veículo de papel ainda não é seu, mas você já conseguiu vincular na sua NTT, na sua RNTRC, né? Melhor falar assim. Você já conseguiu vincular? Se conseguiu, perfeito, ele faz parte da sua frota, né? Você não tem ali, você não precisa fazer a emissão do CIOT. Agora, se você não conseguiu vincular na sua RNTRC, mesmo que no documento esteja a sua transportadora, mas a RNTRC está fora, então você precisa sim emitir o CIOT. E aí, o melhor dos casos,
conversa com a sua contabilidade para ela te dar um respaldo legal e te garantir ali que, mesmo que você não emita o CIOT, qual é o risco que pode acontecer e o que vocês podem alegar nesse período, tá? Eu acho que a contabilidade vai ser o melhor respaldo no momento. Pessoal da THJ. Bruna, você tinha comentado sobre a questão de alimentar com uma informação A e realizar uma operação o B. Uhum. Mas uma situação hipotética em que eu gere o CIOT com o valor sobre o piso mínimo, de acordo com a NTT. Só que daí o pagamento para o motorista eu faço abaixo. Seria a mesma situação? Aí, nesse caso, assim, de maneira legal, você está cumprindo, certo? Você emitiu tudo corretamente. Só que aí a gente cai naquela primeira conversa. Hoje, o terceiro, ele é muito parceiro da sua empresa. E aí, amanhã, você não quer chamar mais ele para sua carga, ou você começa a passar cargas que ele nem gostaria de pegar, e ele começa a ficar um pouquinho descontente. Olha a alegação que ele consegue ter contra vocês. Que durante a emissão você prometeu para ele 3 mil, mas o que caiu na sua conta, não caiu na conta dele foi 1.500. Cruzamento de dados. Não chegou de fato uma multa, mas chegou um processo contra vocês, ou pior, além de chegar o processo, ele te denunciou para a NTT. E aí vai chegar processo e multa, tudo junto. Entendi. É o custo indo lá em cima, né? Com certeza. Valeu, Bruna. Imagina. Pessoal, então eu vou seguir aqui. Oi. Sim. Oi. É Rubens. Oi, Rubens. Olha, tem uma questão que seria bom alguém conversar com as operadoras de pedágio, Sim. que acontece, sempre está acontecendo discussões desagradáveis. Por exemplo, eu fiz um vale pedágio para o cidadão de R$500. Uhum. Mandei para ele o documento do vale pedágio, tudo certinho. Mas ele entra no extrato do sem parar, e esses R$500 não aparece. Ele não vai aparecer esse 500 pedágio. Ele vai ficar numa nuvem do pedágio. Sim. Como é que é feito? Para que seja consumido pela PEG, né? Oi? Aí, para que ele seja consumido, né? Uhum. Então, ele passa a primeira cancela do pedágio, tem lá, débito R$5. Ele vai lá no VP e acredita e zera. Mas nunca aparece o saldo do vale pedágio que você pôs. Não vai aparecer por quê? Porque não é um saldo que o motorista tem, é um valor que você dispôs para ele cumprir a operação. E o que acontece? Sempre tem uma data de expiração, certo? Se durante aquela data de expiração o motorista ele não utilizou totalmente o saldo, na hora que expira, a maioria das operadoras, tá? Fica com o saldo do seu pedágio. Então, você pagou lá para ele R$900. E a rota que ele fez, ele gastou somente os 700. Os R$200, ao invés de voltar para vocês, fica para a própria operadora. Sim, mas eu queria dizer, no extrato do vale pedágio dele, ele puxa do tag. No extrato do tag dele. Não aparece esse valor. Então, qual é o questionamento que ele fala? Rubens, você me mandou o documento, mas só que é falso. Porque eu não vejo no documento do meu vale pedágio. Eu tinha 500 anterior ao seu crédito e continuo com 500. E cadê o 500 que você pôs? Entendi. Então, a sugestão seria alguém aí de peso conversar com as operadoras de pedágio para que apareça esse valor pendente. Para que ele puxe o extrato, opa, tá aqui, ele colocou. Olha, tive um problema sério com o motorista aqui por causa disso. Tive que pegá-lo, levar ele numa loja do Sem Parar para mostrar para ele que o valor estava lá. Simplesmente, se tivesse aparecido ali no extrato, não teria nada desse problema. Inclusive, a menina mesmo lá do Sem Parar falou assim, todo dia eu recebo reclamação de pessoas que falam que não entrou. Apenas uma observação, tá? Para que seja anotado aí, alguém negocie isso daí com as empresas. Não, perfeito. Realmente. E aí, hoje o senhor acaba imprimindo o vale pedágio que emitiu?
Eu imprimo o vale-pedágio, eu imprimo lá o vale-pedágio, tem todas as cancelas onde vai passar, todas as praças, mando para ele. Porque essa é a maior comprovação que o senhor tem da emissão, né? Mas eu ainda entendo que o terceiro, ele fica naquela insegurança de, e aí, vou passar na cancela, vai dar que eu evadi o pedágio, ou sei lá, eu consigo realmente cumprir todo o trajeto, né? Porque hoje é o seguinte, hoje a desconfiança é tanto que ele quer ver no extrato o valor ali. O documento que você mandou, falou assim, ele montou um documento e mandou para mim. Porque o cara falou para mim, não, você montou um documento e mandou para mim. Ele falou, não, peraí, não é assim. Vamos ali na praça de pedágio, na loja, você vai ver. Beleza? Não, perfeito. Obrigado. Imagina. Bom ponto. Podemos continuar o assunto? Podemos falar já no preço mínimo, que eu tenho um problema sério. Pode falar, Podemos sim. antecipar ou ainda não? Não, a tabela de frete mínimo eu também tinha terminado aqui, mas pode falar. Tá, é que eu tenho um compromisso agora às 16, então eu já queria... Olha, eu estou devendo já R$10.000 de multa da tabela mínima de frete. Uma multa em abril e outra multa em junho. Né? E é justamente essa questão aí do frete fracionado. Eu tinha uma carga em Caruaru para pegar de 5.000 quilos, né? Aí contratei uma carreta, porque ele falou para mim que mais para frente, na Bahia, ele tinha uma segunda carga que ia completar. O que aconteceu? Fiz toda a documentação em cima dos R$5.000, né? Eu não sei se realmente ele não deu certo de pegar a carga, ou ele me passou para trás, deu uma de biguela. Ou ele pegou a carga e quem fez a carga não fez os documentos. Exatamente. Hoje mesmo tem esse mesmo problema em Gurupi, como eu disse. N caminhões de truque, carreta, não, eu levo para você. Você me paga o valor de uma carga do frete mínimo do toco, eu vou pelo valor do toco. Aí eu, lá para frente eu vejo como é que faz. Entendeu? Não tem como mais, isso aí acabou. Agora, se o frete é de um toco, eu vou ter que pagar um toco. Se é de truque, você tem que pagar um truque. Não tem mais essa maneira, né? É isso mesmo? Infelizmente, nessa questão ali do fracionado, o risco que a gente, no caso vocês transportadores, estão correndo, é justamente isso. Eu ainda vou pegar uma carga, e aí essa carga vai ter documentação, não vai ter, porque no final das contas, a NTT vai olhar para a placa e vai ver quantos emitentes realizaram documentações para aquele veículo na hora que ela fiscalizou. Se na hora que ela leu a placa, ela identificou apenas documentações do senhor, aí foi onde chegou a multa por conta de tabela de frete mínimo. Agora, se tivesse tudo bonitinho, o senhor fez a sua documentação, a outra transportadora fez a documentação dele, não tinha nem uma multa, nem notificação chegando. Mas provavelmente, ou ele não pegou a carga que ele prometeu que pegaria, ou ele pegou e, além de tudo, não teve a documentação emitida. Na hora que passa em fiscalização, o que era para estar com 5.000 quilos está com 12, o que era para ter 2 documentações só tem uma. No final das contas, é só o senhor que deveria ter emitido CIOT, vale pedágio, cumprido a tabela de frete mínimo e assim por diante. Realmente ficou muito complicado, que praticamente eu vejo que acabou o frete de retorno. Basicamente. Se o caminhoneiro pega um frete de São Paulo para Recife por 20, ele pensa assim, se eu voltar agora por 8, eu estou no lucro. Só que esse 8 não existe mais. Exatamente. É isso mesmo, né? Hoje, a NTT, ela dispõe de um dashboard que mostra ali como que está sendo as multas ao longo do ano. E aí, tem uma crescente enorme de janeiro até outubro. Por quê? Porque lá em janeiro, a fiscalização dela ainda era um pouco conturbada. Ela não tinha 100% de tecnologia. E não que hoje ela ainda tenha, tá? Hoje ela está caminhando para ter 100% de tecnologia. Mas de junho para cá, a NTT começou, de forma tecnológica, a fiscalizar muito mais do que ela fiscalizava em janeiro. E começou a disparar muitas multas. E todas as multas, assim, a grande maioria é em cima de carga. Então, ou seja, de peso, de frete mínimo, de irregularidade de documentação. Então,
vai crescer muito mais o número de multa, a gente tem a total certeza disso, e o quanto mais vocês conseguirem cercar as informações para que vocês não tenham brecha para a NTT fiscalizar, melhor, porque a todo momento vocês estão correndo o risco de receber uma multa, não porque vocês não estão cumprindo com a legislação, mas é porque sempre vai ter uma outra transportadora que não se preocupa tanto quanto vocês se preocupam e vai prejudicar indiretamente vocês. Bruno, só mais 2 perguntinhas. Uhum. Eu ouvi na minha atuação do frete mínimo aí, que quem me autuou foi um escritório em Brasília. Seria, talvez, a sede da NTT. E não uma praça de pedágio ou em algum lugar, alguma rodovia. Sim. Então, veio o endereço lá de Brasília. Uhum. Tá? Aí eu fico em dúvida. Será que realmente teve a fiscalização ou alguém pescou lá e me multou? Provavelmente Entendeu? foi a fiscalização eletrônica. Pois é, mas não teria que ter o local onde estava essa fiscalização eletrônica? Não. Que nem uma multa de trânsito, por exemplo? Não, isso acontece quando é o fiscal, que no momento que para o veículo de vocês, e aí faz a autuação, então ali ele mostra. Agora, se for uma fiscalização eletrônica, provavelmente não vem. Eu tenho uma multa aqui, que um cliente me mandou, que ele também, em abril, foi fiscalizado em cima disso. Posso dar uma olhada e pedir para a Bruna replicar a informação para vocês. A menina está lá em Santos ainda, vai descarregar. Outra coisa, onde eu recorro dessa multa? É junto à NTT? Eu acredito que para recorrer à multa, mais um advogado que tem que fazer intervenção entre vocês, tá? Falo isso porque o meu cliente que foi autuado em abril, ele precisou de um advogado para fazer a intervenção, e assim, ele recebeu 100 mil de multas. Desses 100 mil, provavelmente 30 mil ele ainda vai ter que pagar. Mas melhor 30 do que 100, né? A gente acaba naquele compensatório. Mas ainda eu acredito que ser um advogado. Você teria o endereço desse advogado? Porque se Eu pegar tenho um que não entenda dessa regra... Aí não, eu tenho o telefone para passar, eu peço para a Bruna compartilhar com vocês. Ah, ótimo, ótimo. Beleza. Obrigado, hein? Imagina. A parte era isso. Aqui da Ingrid, aqui tem chegado as multas quando o veículo passa pelo pedágio, estão ficando de olho. Exatamente, Ingrid. Pedágio é onde o pessoal mais está de olho ali, o Vale Pedágio vai vir cada vez mais forte, mas não só fiscalizando o Vale Pedágio, talvez na hora que ele te encontre com um problema de Vale Pedágio, ele já aproveita para ver todo o restante. Ver documentação, peso, CIOT emitido e assim por diante. Então, é isso, ó. Hoje a gente está em outubro, já teve uma crescente enorme para a NTT em cima de fiscalização e daqui em diante vai crescer cada vez mais, essa é a maior certeza. E aí, pessoal da Arca que perguntou como sabe se ganhei uma multa. Vai chegar uma notificação no endereço da empresa de vocês. É aquele presente surpresa, sabe? Que você descobre quando chega. Não é igual, infelizmente, a multa de trânsito, que você tem um site para consultar, né? Ele acaba chegando primeiro a notificação para vocês, te falando o que foi autuado, data do documento, e aí você vai acabar cruzando os dados, porque vai te mostrar a placa e tudo mais, tá? É uma multa bem completinha de informações ali. E aí, pessoal, vamos aqui, então, para a parte das mudanças que nós tivemos na atualização do MDFE, que eu acredito que vai ser o principal que vai dar dor de cabeça nos próximos meses ali, né? Para a questão da multa. Olha, o Danilo compartilhou aqui um site para consultar a multa, Danilo, é isso, né? Aqui, a área do autuado. Muito obrigada por compartilhar conosco. Perfeito. Danilo sempre por dentro dos problemas, né, Danilo? O risco de ser surpresa ali vai ser menor. Mas perfeito, obrigada por isso. Então, aqui na atualização do MDFE, nós tivemos a inclusão obrigatória de NCM e que seja do produto predominante, tá? E aí, às vezes, vocês vão estar com N mercadorias ali, talvez até no mesmo embarcador, mas o que vai ter que colocar é o maior volume de carga, mas também em questão financeira. Às vezes, é uma carga que está ali pequenininha, mas de um valor muito alto, e é esse NCM que tem que ser mencionado, tá? É o produto predominante, ele considera dessa forma. Agora, a questão do CNPJ alfanumérico.
vai entrar letras ali, junta toda aquela numeração do CNPJ, e já a Cefaz ela já mostrou essa adequação que os sistemas precisam realizar, e provavelmente isso vai acontecer ali nos próximos meses. Janeiro já é praticamente certeza que vai estar acontecendo, mas eu acredito que ainda em novembro e dezembro não tenha alguma numeração acontecendo. Nosso sistema já está todo certo, tá? O pessoal já subiu ali o desenvolvimento, já liberou, estamos conseguindo receber CNPJ alfanumérico. Aí sai da tela, estou ouvindo. Aqui na questão do grupo INFIPAG expandido, né? Por que a gente deixou muito claro esse INFIPAG expandido? Porque desde 2020 a Cefaz já pediu a aba de pagamentos dentro do manifesto. Mas quando ela falou que precisava disso, ela não começou a, de fato, fiscalizar. Ela basicamente deu uns 5 anos para o sistema se adequarem. Então, lá em 2020, nós, por exemplo, da Simples Sistema, já tínhamos liberado essa aba de pagamentos e que não era obrigatório o preenchimento. E se tornou obrigatório agora, a partir do dia 6 de outubro, mas, no caso da Simp, nós temos um plus na situação, por quê? Eu só preencho manualmente aquela tela se é um caso muito corriqueiro, o CIOT não está dentro, enfim, não tenho nada como o Simp trazer as informações automáticas para mim. Então, eu entro dentro do manifesto, coloco manualmente as questões do componente, né, do meu frete, eu seleciono ali tipo frete, coloco o valor, coloco as parcelas e adiciono. Agora, se eu fiz o CIOT através do Simp, né, dentro da plataforma Simp, esse CIOT está com o CTE atrelado. Na hora que eu faço o manifesto, eu já carrego automaticamente os dados para um manifesto, colocando no XML. Nossos clientes podem perceber que a aba pagamentos vai estar sempre em branco, mas se vocês entrarem no XML e pesquisarem lá INFIPAG, vocês vão verem todas as tags preenchidas com o valor do pagamento, quem está recebendo, o tipo de pagamento e assim por diante, tá? Um outro ponto que entrou seria o novo tipo de carga, que agora entrou a carga pressurizada, se não me engano. Eu acredito que seja esse. E foi uma informação a mais na categoria ali, são 11 seleções que vocês podem realizar. E por último, e não menos importante, a questões de leitura de placa para vale pedágio, porque os pedágios free flow vai ficar cada vez mais forte no nosso país, né? Então, a Cefaz, ela já se adiantou nessa situação, e aí eu posso ter tanto por tag quanto por leitura de placa. Em casos de pedágio free flow, a Cefaz já vai conseguir reconhecer ali o tipo do vale pedágio de vocês, tá? E a gente conclui nisso tudo, né? Todo o nosso bate-papo ali, que cumprimento legal é essencial. Eu vi, acompanhando o cliente no dia 6, quando eu estava naquela loucura dos atendimentos, né? E aí o cliente falou assim, não, já me adequei desde ontem, porque agora o CIOT, o vale pedágio é obrigatório. Mas o CIOT, o vale pedágio é obrigatório já faz pelo menos uns 5 anos aí, né? Que um monte de cliente nosso já vem se adequando e tendo ali os medos das multas e tudo mais, mas para algumas pessoas parece que isso tudo é novo, né? E não, gente, não é novo, já faz tempo que isso é obrigatório, já faz tempo que todo mundo que quer ser uma transportadora precisa saber o mínimo para se cumprir, porque da mesma forma que as fiscalizações estão aqui para que todo mundo cumpra bonitinho, que seja frete justo, né, que não tenha esse negócio, nossa, eu estou aqui tentando cumprir a tabela de frete mínimo, vem o seu Zé, coloca lá embaixo, eu perdi um frete muito bom. Mas, então, a fiscalização me ajuda nisso? Muito, me ajuda muito na questão de concorrência. Mas ela também me ajuda muito na questão de cada vez mais perder dinheiro dentro da minha empresa. Quando eu não cumpro com a regra, né? A cada multa que chega, a minha empresa vai perdendo dinheiro até que chega uma hora que eu fecho as portas. E não é isso que nós queremos, né? A gente quer estar cada vez mais forte no mercado. O mundo do transporte, ele está aqui para todo mundo, tem sol para todos, né? Só que sol para todos que tem que ser justo, tem que cumprir o que é legal ali, né? O essencial. A fiscalização vai se tornar cada vez mais forte, como eu comentei com vocês. A crescente de multa nunca vai diminuir, pessoal. Só vai diminuir quando as transportadoras estiverem 100% regularizadas e cumprindo com tudo que eles pedem. Aí eles inventam uma desculpa a mais para pegar
a gente ali na surpresa, né? Mas a gente não pode dar brecha para a NTT. Ela tem que olhar para a gente e saber que nessa empresa não cabe multa porque a gente está cumprindo. Bru, levantou a mão aqui para a gente. Bru, a gente tem uma pergunta ali do Calil, mas eu queria só fazer um complemento quanto à observação que você falou, quanto à obrigatoriedade das placas do manifesto, né? Principalmente, pessoal, com a obrigatoriedade agora do RCV. O RCV, ele exige que tenha a citação ali da placa, tanto no CTE como no manifesto, tá? Principalmente quando a gente vai fazer essa separação de frota agregado e autônomo, né? Agregado e terceiro, tá? Então, quando a gente coloca o nosso perfil de RCV ali para atender somente agregados e terceiros, é pela placa que vai haver essa diferenciação. Então, faz parte do nosso novo processo também a inclusão das placas. Pode seguir, Bruna. Perfeito. No caso que o Calil mandou aqui, quem é o transportador de frota própria, não tem tabela de frete mínimo do questão do frete dele, ele tem sim, né? O embarcador não pode simplesmente escolher o valor que vai pagar, tem que estar dentro ali do que a NTT espera também desse frete, porque quando ela fala de frete mínimo, é quem está comprando frete. Então, quem que está comprando frete quando eu tenho frota própria? Meu embarcador, ele está comprando o meu frete. Agora, quando eu tenho um terceiro, eu sou a compradora do frete daquele terceiro, e por isso eu tenho que estar dentro da exigência mínima da NTT. Então, realmente, quem hoje tem frota própria entrou numa competitividade de valor muito maior do que quem tem terceiro, né? Porque a fiscalização está muito mais em cima ali para a tabela de frete mínima do terceiro do que do embarcador. E por que eu falo isso? O embarcador vai ser multado? Não. Ele vai ser fiscalizado, mas ele não vai receber a multa como vocês recebem do CIOT, do Vale Pedágio. Ainda do Vale Pedágio, que ele tem a obrigatoriedade ali, então ele acaba recebendo, mas essa questão da tabela de frete mínimo cai muito mais em cima de você, transportadora, do que do embarcador. Quem é embarcador hoje tá muito melhor do que o próprio transportador, né? Então, assim, o pessoal do Frota Própria precisa mencionar o INFPAG? Precisa, tá? Nós, do SIMP, temos um parâmetro que traz a informação do valor do frete, coloca ali no manifesto, e aí para fazer essa fiscalização de embarcadores que estão pagando abaixo do esperado, mas o embarcador não está sendo penalizado ainda, né? A gente sabe que a Cefaz e a NTT juntas, ela vai dar um jeito para algumas coisas, ela vai conseguir criar ali uma nova lei na situação, mas ainda assim, você, transportador, é quem está sendo autuado, fiscalizado diariamente e precisa estar dentro de toda a exigência legal, tá? Vou abrir aqui a fila, o Fábio, da Paulus. Fábio, pode abrir seu microfone. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Tudo bem, Bruna? Tudo ótimo. Eu tenho um compromisso agora às 4 horas, se possível. Perfeito. Talvez eu tenha perdido uma parte aí dessa live aí, mas eu tenho 2 perguntas aí para fazer. Uma é referente ao pagamento via Pix. Existe alguma restrição quanto ao pagamento via Pix, desde que ele seja mencionado ao CIOT? Sem restrições. Inclusive, tem operadoras de frete, né, emissoras de CIOT, que dispõem dessa funcionalidade do Pix, tá? Mas emitindo o CIOT, tudo certo. Coloca como depósito em conta e o fato de você ter feito em Pix não vai atrapalhar na fiscalização. Então, nesse caso, na verdade, eu não tenho a obrigatoriedade de uma instituição financeira para fazer o repasse desses valores, né? Não, você mesmo pode fazer, desde que você tenha emitido o CIOT, né, para uma IPF homologada, a forma de pagamento, se for Bradesco, qualquer banco, fez o Pix, já está cumprindo. Ok, segunda pergunta, sobre a roteirização obrigatória. É de fato obrigatória ou não tem a necessidade para informação das praças de pedágio?
das praças de pedágio que ele vai passar lá no Vale Pedágio, certo? Isso. Com você. Olha, normalmente, você precisa dispor ali da impressão do Vale Pedágio para o motorista saber quais praças foram calculadas. Por quê? Às vezes você fez uma rota que vai dar R$200 e o motorista achou que ele podia ir para uma outra rota que vai dar 300. R$100 ele ficou devendo. E ele vai passar em alguma praça que não vai ter Vale Pedágio, não vai ter saldo, ele vai evadir, e aí vão identificar que não tinha Vale Pedágio para aquela situação, né? E pode sim chegar uma multa para você. Então, o ideal é sim entregar as praças para ele, a impressão do Vale Pedágio, para que ele tenha a ciência de qual foi a rota calculada e ele deve seguir. Certo. Mas no próprio Vale Pedágio já faz isso, tá? Pelo menos aqui no Simp a gente consegue trazer isso para vocês. Não, perfeito, perfeito. Atendida a minha pergunta. Obrigado. Perfeito. Essas informações, tanto no nosso slide, quanto a live que está sendo gravada, a gente dispõe para vocês depois, tá? Não se preocupem quem tenha perdido. Pessoal da THJ? Bruna, duas perguntas, na verdade. Entender melhor a situação do Fábio, da Paulo. Ele disse, ele faz a geração do CIOT, só que daí ele não faz o pagamento do meio homologado, ele faz via Pix, é isso? Na verdade, assim, ó, ele faz o pagamento por meio homologado, porque o fato dele estar fazendo uma geração de CIOT já é o pagamento por meio homologado. Mas a maneira que ele dispõe do valor, ele pode fazer por depósito em conta, ou ele pode fazer pelas carteiras digitais, né? Que eu até tinha comentado com vocês, Trackpad Pay, Rodoclub Pay, assim por diante. Então, quando ele está fazendo um CIOT, ele pode mencionar depósito em conta, e o fato dele entrar no banco dele e gerar um Pix, ele já está cumprindo, porque para a Cefaz e para a NTT, ele já emitiu o CIOT, que é o pagamento eletrônico. A forma que ele está acreditando pode ser por Pix. Ah, entendi, perfeito. Em uma informação que eu gostaria de compartilhar contigo, você até comentou sobre os embarcadores e tudo mais serem penalizados, já estão, tá? Já estão? Um cliente a gente esperava mesmo isso. Não era justo, só a transportadora? Exato, nós temos um cliente em questão que foi penalizado por conta do frete mínimo. Olha só, e aí esse é o ponto. Por quê? Lá, quando a gente vai ler toda a legislação, fala que o embarcador não é penalizado como transportador, ele é notificado e tudo mais. E aí você vê que, durante a leitura, você sente a injustiça. Fala, como assim? Eu tive que baixar o meu frete porque eu quero conseguir fazer com esse embarcador, né? Eu quero cumprir o meu contrato com ele. Mas aí ele não tem regras a ser seguido, né? Então, nossa, foi esse o impasse que todo mundo... A gente já teve N conversas, até com um grupo de Santos, né? Que é o pessoal da Conjovem, a gente participou e foi essa discussão. Então, assim, perfeito, o embarcador, a gente sabe que ele seria notificado, mas a gente ainda não entendeu o ponto que ele chegaria igual é o transportador hoje. Mas só de saber que o embarcador também não está isento dessas situações, já é um alívio maior para vocês, transportadores. Porque imagina, estou aqui tentando ter o meu melhor frete possível, e o embarcador achando que ele pode baixar cada vez mais, porque vai ter alguém fazendo isso por ele, né? Então, esse é o ponto. Não só Vale Pedágio ele está recebendo essas notificações e multas também, mas é importante saber que agora o embarcador também recebe frete mínimo. Perfeito. Obrigada pelo conhecimento, viu? Obrigado. Pessoal da Naturalog. Boa tarde, Bruno, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Dando para me ouvir certinho aí? Perfeito. Não, maravilha. Me tira uma dúvida, por favor, só para a gente saber se a gente está fazendo da maneira correta aqui, ou se tem uma outra opção para a gente, no caso. A gente está usando hoje em dia mais a opção de frete aqui agregado, no caso, para emitir o CIOT aqui na empresa. O único problema que a gente está tendo é que a gente emite esse CIOT bem no comecinho do percurso do motorista, quando ainda só tem, talvez, sei lá, ordem de coleta no romaninho dele, ou talvez 1 ou 2 CTS. E depois da gente emitir esse CIOT e gerar depois mais CTS, a gente está tentando colocar esse CTS de maneira manual no CIOT do motorista. Tem alguma maneira de se fazer isso aí automático, de a gente gerando CTF pela romaria e já ir direto para o CIOT? Na verdade, se hoje vocês fazem ou programação de viagem ou romaneio, lá tem uma opção gerar CIOT, certo? Eu vou falar que é por romaneio, que eu imagino que é isso que vocês utilizam. Você colocou os pagamentos ali, eu até não colocou, mas só de estar os documentos,
o motorista, tudo mencionado bonitinho, clica em gerar CIOT, o sistema ele vai identificar que tem um CIOT em aberto para esse TAC agregado e vai alimentar para você com aqueles documentos, tá? Então, você não precisa entrar lá e adicionar manualmente. Pelo botão gerar CIOT, ele já vai carregar tanto o documento, e se ele encontrar pagamentos, ele já coloca também e vai alimentando até que você clique no botão encerrar CIOT. Aí ele para de alimentar. Então, por exemplo, eu gerei lá o CIOT no Romaneio. No primeiro dia. Daí eu fui lá e adicionei mais 2 CTs no Romaneio. Eu tenho que atualizar alguma coisa do CIOT ou esses já vão aparecer lá de maneira... Você clica em gerar CIOT. Ele não vai criar um CIOT novo, ele vai alimentar o existente. Só pelo fato de lá em cima estar mencionado o TAC agregado. Então, eu acho que eu devo ter feito alguma coisa errada. Então, porque eu tentei gerar dessa maneira, eu gerei dentro do Romaneio, eu adicionei mais 2 CIOT, coloquei para gerar de novo, que ele me falou, ó, já tem um CIOT gerado para esse Romaneio. Porque você está fazendo isso pelo mesmo Romaneio já existente. Isso mesmo. Tá. Não, aí é uma própria trava, porque é um Romaneio, um CIOT por Romaneio. Nesse caso, se você faz um Romaneio à parte, esse novo Romaneio você pode clicar em gerar CIOT, que vai alimentar. É que no caso teria que ser no mesmo, porque ele ainda está referente ao mesmo percurso, entendeu? Porque você iniciou com uma coleta para depois ir para uma entrega, certo? Isso, é porque ele vai fazer várias coletas, no caso, né? E eu preciso dar um adiantamento para esse motorista. Ele não consegue se eu não dar algum adiantamento. Mas olha, sabe o que você pode fazer? Ao invés de iniciar o CIOT já colocando a primeira coleta, cria somente o CIOT e emite ele sem documento, às vezes sem valor, não tem problema. Ou até mesmo com valor já. E aí você alimenta só quando você já tem os documentos, não tem problema. Mas se você tiver dúvida, pode chamar o nosso pessoal. Que no caso o CIOT não vai ter nenhum CTE dentro dele. Mas é porque você ainda está no percurso de coletar as informações, né? Tá. Então é por isso. Mas, faz o seguinte, chama o nosso pessoal aqui, pode ser no chat mesmo. Terminando a live, eu já vou instruir eles sobre o caso. E se for a questão, assim que eles atenderem vocês, eu fico junto com eles, ajudando nas instruções. Não, perfeito, combinado. Obrigado. Tá bom? Imagina. Bom, e aí, pessoal? Então, sim. Só para eu me despedir de vocês aqui, uma perguntinha. Sim. Antes do estado de São Paulo, um frete dentro do próprio estado, exemplo, Ribeirão Preto, São Paulo, ele não precisava fazer o manifesto. Continua essa norma? Não, agora manifesto. Acabou? Saiu da sua cidade, já está fazendo. Caramba. Se eu pegar aqui, Jundiaí, São Paulo, tem que fazer? Tem. A legislação fala que tem que fazer. Eu sei, não deveria nem estar falando isso, né? Mas eu sei que eu tenho clientes que não realizam e por N motivos, né? Mas se a gente estiver olhando para o que a lei pede, sim, ela pede para que você faça, mesmo que seja dentro do mesmo estado, tá? Ok. Obrigado, Bruna. Eu vou me ausentar agora. Agradeço a atenção aí. Obrigada pela presença. Um abraço, pessoal. Até mais. Roberto? Só uma última pergunta, eu achei um pouquinho atrasado, não sei se você já falou sobre isso. No caso de transporte de invólucros, sei lá, pallets, um container vazio para fazer uma ovação, né, que não tem uma nota fiscal para o transporte, como fica a questão do MDFE, validade, essas coisas? O MDFE, você é de um estado para o outro que você está fazendo? Sim. Mas mesmo que não fosse. Olha, aqui normalmente, os clientes que eu acabo vendo essa questão do container são clientes que faz dentro do estado de São Paulo. Aí cai na situação do seu Rubens, né, que não faz o manifesto, e ele faz uma minuta para conseguir averbar o container e seguir com a viagem. Mas, Roberto, se você me permitir, assim que terminar aqui, verifico com o pessoal que vê mais a parte de Comex também, e aí eu te dou uma posição no seu WhatsApp, pode ser? Ok, pode ser. Então, eu vejo com o pessoal que conhece operações de outros clientes nossos, tanto de Minas quanto o pessoal aqui de Santos, e aí eu já te posiciono também sobre isso. Bacana, obrigado. Obrigada. Pessoal, deixei aqui tanto meu contato quanto o contato da Bruna, caso vocês tenham dúvidas, caso, principalmente cliente SIMP, que
viu alguma coisa aqui, se interessou, quer conversar um pouco mais sobre isso, fiquem à vontade para estar me chamando. Até mesmo quem não é cliente Simp e quer tirar uma dúvida, me pode estar chamando tanto eu quanto a Bruna. Estou à disposição de vocês. E é sempre um prazer contribuir para o conhecimento do pessoal, tá? Muito obrigada, Bruna, pelo convite. Maravilha! Poxa vida, que live rica, gente! Fiquei muito feliz, assim, muito feliz mesmo pela interação de todos e nós da Build aqui entendemos no nosso dia a dia de seguro, né? De seguro de carga ali, RCTRC, RCDC, RCV, obrigatoriedade. E quando a gente vem falando, a gente sabe o que são os documentos fiscais, né? Na teoria e na prática é um universo muito além, né? Então, assim, Bruna, eu vou dar só uma pausa aqui, o pessoal da THJ quer fazer pergunta. Perfeito. Oi, não, Bruna, me perdoem, eu não queria cortar vocês, eu só queria agradecer realmente por toda a oportunidade. Eu acho que foi uma live muito rica em aprendizado. O pessoal da THJ aqui gostou bastante. E, por favor, façam mais, viu? Com certeza participaremos. Um abraço a todos. Muito legal, viu? O pessoal da Simp costuma fazer, eu vou começar a divulgar mais para a Bruna, que aí ela repassa para vocês, porque é sempre live aberta, né? A diferença é que a interação é muito mais por conversa, porque a gente acaba utilizando o YouTube. Mas mesmo assim, a gente sempre responde vocês ali. Quiser um bate-papo também diretamente conosco, fiquem à vontade. É sempre um prazer ali dividir com vocês, até mesmo coisas que talvez eu não conheça, mas eu sempre busco conhecer por vocês, porque aí eu ganho conhecimento, repasso para vocês e todo mundo sai ganhando nessa história. Jane, só me deixa aqui qual que é a sua empresa, porque se eu não tiver o seu contato, mas a Bruna tem o seu contato, ainda assim eu repasso a mesma informação que eu repasso para o Roberto, eu repasso para você também, tá? Pessoal, estou disponibilizando para vocês aqui um link que é do nosso grupo de conhecimento. O que é isso? Nós criamos um grupo para trazer esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação para vocês. Então, a cada 15 dias, a cada 3 semanas ali, a gente traz com parceiros, ou seja, a Build traz em parceria com a Simp, a gente pode trazer uma empresa de CIOT, uma empresa de vale pedágio, e assim a gente pode trazer conhecimento mais a fundo e trazer esse compartilhar de uma forma mais rica, né? Temos as lives da Simp aqui também, então esse foi o intuito, assim, deixar mais leve para vocês. Esse grupo de conhecimento não é sobre uma bandeira de uma corretora de seguros, mas assim, sobre um ramo que a gente defende, que a gente carrega com tanto orgulho ali, o bichinho do transporte, quando pica, ele pica todo mundo e a gente age numa parceria. Então, a gente trazendo conhecimento, o nosso dia a dia fica mais leve. Né? Exatamente. Vocês viram quanta informação foi trocada aqui? Então, assim, entrem nesse grupo de WhatsApp. Nesse grupo, a gente vai colocar a Bruna também nesse grupo para que ela possa divulgar também as lives ali da Simp para vocês. E que nesse mundo de tantas mudanças de lei que a gente vai está passando, mas passaremos ainda nos próximos meses, para que a gente vá trocando informações e vá trazendo essas pessoas que são especialistas nos seus assuntos para falar com a gente, tá? Toda com essa frequência. Alguém mais tem alguma coisa a perguntar aqui? Alguém tem mais algo a comentar? A reclamar? E é isso, gente. Bruna, mais uma vez, muito obrigada pela parceria de sempre. Pessoal, obrigada por se manter aqui durante 1h30 trocando informação. Essa live vai ficar gravada, a gente só vai dar uma editada, deixar ela bonitinha, ela vai ser disponibilizada no YouTube. Tem um link um pouquinho acima que eu deixei para vocês, que quem quiser receber a apresentação, é só deixar o nome e o e-mail da transportadora ali, que a gente vai mandar para o e-mail para vocês, tá? E quando tiver pronto ali no YouTube, o vídeo, a gente vai disponibilizar no grupo de conhecimento. Mas quem quiser pode chamar no chat da Simp também, ou pode chamar a gente da Build para ter acesso. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Fica com Deus, até mais. Tchau, tchau. Tchau.